Hoje estaremos falando sobre a mensagem dos últimos tempos, o tema A Grande Tribulação. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes, porque é um assunto muito extenso e não dá para a gente falar de uma só vez. A Grande Tribulação. O que é a Grande Tribulação? Quem vai passar pela Grande Tribulação? Como será a Grande Tribulação? São perguntas que nós vamos procurar esclarecer. E também, na segunda parte, nós vamos falar o que acontecerá na Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um assunto que tem despertado muita gente e tem levado muitas pessoas a pesquisar, a estudar, a esquadrinharem este assunto. Mas hoje nós vamos estar falando desse assunto de um modo bíblico, mostrando na palavra de Deus com detalhes para que possamos entender a mensagem da Grande Tribulação. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel alguns versículos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. E aqui, mais na frente, diz assim, versículo 6, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós vamos ver aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22, que diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então nós vemos aqui que a tribulação, a grande tribulação, é um período de grande angústia, é um período de grande sofrimento, é um período de grandes dores que o povo passará aqui, aqueles que permanecerem aqui na terra. Nós podemos ver que a igreja não vai passar por esse período da grande tribulação, como alguns afirmam, alguns evangélicos, linhas evangélicas afirmam. Uns afirmam que a igreja vai ser arrebatada no primeiro período, ao passar por o primeiro período da grande tribulação. Outros dizem que é após a grande tribulação. Mas a Bíblia fala que é antes da grande tribulação que a igreja vai ser arrebatada. Como eu preguei na revelação, na mensagem Revelação do Anticristo. Nós vemos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vemos Paulo falando sobre o arrebatamento da igreja, como eu já falei, mas só recapitulando. Paulo fala aqui nesse capítulo, aqui no versículo 1, ele fala da vinda de Jesus. E ele fala aqui no capítulo 6, eu não estou lendo para nós ganharmos tempo, no capítulo 6 da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, ele fala sobre aquele que detém o anticristo, não está deixando ele se manifestar ainda. E no versículo 7, ele está falando que aquele que o detém, quando ele se afastar,
aí sim o anticristo vai aparecer. E no versículo 8, Paulo fala da manifestação de Jesus ao mundo. Então, Paulo fala de duas coisas sobre a vinda de Jesus. Ele fala da vinda de Jesus e ele fala da manifestação de Jesus ao mundo. São duas coisas dentro da vinda de Jesus. O que é a vinda de Jesus? Já expliquei na outra mensagem, mas só recapitulando. A vinda de Jesus é a saída dele do trono de glória, do céu dos céus. Inclusive, é no plural. Tá lá, ele fala aqui no plural dos céus. Ele sai do céu dos céus em direção à terra, como eu já disse. E o Espírito Santo, que detém o anticristo com a sua igreja, ele vai então encontrar com Jesus no segundo céu, que é o céu das galáxias, onde o olho humano não alcança e aparelho, por mais eficaz que seja, aparelho científico não vai conseguir ver Jesus lá nas galáxias. E o terceiro céu, ou melhor, o primeiro céu é o céu das nuvens, é o céu dos pássaros. Então o céu das nuvens é o primeiro céu, o céu das galáxias é o segundo céu, e o céu dos céus é o terceiro céu, onde Paulo fala no capítulo de 12 de 2 Coríntios, versículo 1, que ele foi até o terceiro céu. Ele passou pelo primeiro, segundo e foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Portanto, existe aí o terceiro céu, que é o céu do trono da glória de Deus. Jesus vai sair de lá em direção à terra e vai se encontrar com a igreja além das nuvens, nos ares. É o que diz o apóstolo Paulo, nos ares. E ali vai ter a união de Jesus com a igreja. E aqui vai estar acontecendo, a partir do momento que aquele que o detém se retirar da terra, que é o Espírito Santo com a sua igreja, então o anticristo vai aparecer. Quando o espírito sair, o anticristo vai aparecer, porque o espírito do anticristo não pode reinar com o espírito de Deus. Ele não pode comandar o mundo com o espírito de Deus. Para ele comandar o mundo e reinar no mundo, o espírito de Deus precisa se retirar e deixar na mão dele, porque está escrito na palavra de Deus que ele vai governar o mundo, né? Então o Espírito Santo vai e ele vem, se revela governando. É aí que é a grande tribulação. A manifestação de Jesus é diferente na sua vinda. É quando ele se manifestar nas nuvens, onde todo olho verá. E toda língua confessará, todo olho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele virá em grande glória e poder. E as pessoas não vão encarar Jesus, vão cair por terra. Portanto, aí está o entendimento porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. E aqueles que estão na grande tribulação, a Bíblia é bem clara em dizer que foram aqueles que foram massacrados, que foram degolados, aí em Apocalipse, foram degolados no período da grande tribulação. São esses que estarão lá, que nós estamos vendo na Bíblia, que estarão lá presentes, porque pessoas vão se converter. E a Bíblia diz que no capítulo 7 de Apocalipse, que será uma tão grande multidão como a areia do mar. Então, o maior número de salvação vai haver na grande tribulação, porque os que forem escolhidos por Deus vão ser salvos na grande tribulação. Portanto, é sobre os que passaram pela grande tribulação, que se converteram na grande tribulação e foram torturados, perseguidos, foram degolados, foram realmente mortos na grande tribulação. Esses são os cristãos. E a ressurreição dos mortos. Nós vemos que houve a ressurreição de Cristo, houve a ressurreição de alguns santos que morreram do Velho Testamento com Cristo, e vai haver a ressurreição para o arrebatamento, como fala Paulo, mas a primeira ressurreição mesmo é lá quando ressuscitar todos os que morreram em Cristo lá no final, né, vão ressuscitar. E os que morreram sem Cristo vão permanecer lá até terminar tudo, para eles poderem ressuscitar e ser julgado no juízo final. Para o entendimento. É só ler a Bíblia, estudar o texto e os contextos para entendermos. Portanto, a grande tribulação vai estar aqui na terra, enquanto a igreja vai estar lá no segundo céu com o Senhor Jesus, na união da igreja e no julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, para galardão. Portanto, meus queridos ouvintes, meus irmãos em Cristo, essa é a grande realidade, por mais que alguém queira refutar. Mas a Bíblia fala do arrebatamento, fala da manifestação do anticristo e fala da revelação de Jesus Cristo nos ares. A sua vinda e revelação. A vinda de Cristo já ocorreu. A partir do momento que ele saiu do trono da glória, já ocorreu. Então é dessa vinda que Paulo está falando, que o anticristo não se manifestará antes da vinda de Cristo. Ele saiu do trono de glória em direção à terra.
para encontrar com a sua igreja no segundo céu, céu das galáxias. E Jesus vai se manifestar nas nuvens, no finalzinho da grande tribulação, onde ele vai vir para poder aniquilar o anticristo. Portanto, esta é a grande verdade. Então, a grande tribulação é um momento de grande sofrimento na face da terra. Quem passará pela grande tribulação? Todas as pessoas que não creram, na verdade, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Não creram na verdade, não amaram a verdade. Por isso foram entregues ao espírito do erro para serem enganados e condenados. Então nós vemos aí que todas as pessoas que não creram, todas as pessoas que não nasceram de novo, todas as pessoas que seus nomes não foram escritos no livro da vida, todas as pessoas que não estão em Cristo, essas pessoas vão ficar com o anticristo aqui no mundo. Até mesmo membros de igreja, que estão dentro da igreja. Se você está na igreja e você não tem a experiência do novo nascimento, você não tem a experiência de uma vida nova, de uma vida transformada, se você está na igreja religiosamente, cumprindo seus deveres religiosos somente, como aquele jovem rico que conhecia todos os mandamentos, que Jesus perguntou para ele, mas não era salvo, faltava uma coisa a ele. Jesus disse: te falta uma coisa, falta ser salvo. Então, se você está só religiosamente participando das atividades da igreja, gosta da igreja, mas não tem um relacionamento de nova criatura com Cristo, não tem fruto da salvação, você precisa se converter. Você precisa nascer de novo para subir, para subir com Cristo. Nós vemos aí as 10 virgens. 10 é o número de completude, claro. É o número de completude, é o número de perfeição, o significado dele na Bíblia. Quando fala 10 virgens, na verdade está falando da igreja e de Israel. A igreja é as 10 virgens prudentes e Israel as 10 virgens imprudentes, loucas. Porque a Bíblia só trata virgem só a igreja e Israel. Tem referência bíblica que está na Bíblia, é só você procurar que você vai encontrar nas concordâncias bíblicas aí. Então, a única virgem que Deus chama é a igreja e Israel. Virgens espirituais, a igreja e Israel. Virgem é pureza, é santidade. Portanto, Israel é a virgem louca, porque ela rejeitou o Messias. E ela está agora no seu período de inércia, de falta de salvação, de entendimento. Está tendo judeus salvos, mas é a igreja. Os judeus estão salvos lá, a igreja que está salva lá é a igreja de Cristo, faz parte da igreja de Cristo. Então Israel vai ficar nessa inércia até o anticristo se manifestar e eles fazer aliança com o anticristo, vou falar lá na frente, se decepcionar com o anticristo. E aí vai se voltar para Jesus, a nação inteira vai ser salva. Mas antes disso, Israel é a virgem louca. Mas também se aplica a você que está aí sem salvação dentro da igreja. Faz tudo certinho, mas não tem experiência de salvação com Cristo. Você precisa ter experiência de salvação com Cristo para subir com Cristo. Precisa estar salvo, precisa estar transformado, precisa ter nascido de novo, precisa possuir o azeite, que é o Espírito Santo, e o seu nome ter escrito no livro da vida para você ouvir o chamado de Deus. Você pode resolver sua vida agora, hoje. Hoje é o dia da sua salvação, diz a palavra de Deus. Então, se renda a Jesus de todo o seu coração. Tenha relacionamento de comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a grande tribulação. Muito sofrimento e muitas dores. As pessoas que vão ficar são essas que não estão com Cristo, as virgens loucas. E como será a grande tribulação? A grande tribulação, ela é um período de sofrimento, de angústia, é um período que as pessoas vão estar aqui só com a Bíblia. O Espírito Santo não estará aqui na terra. O Espírito Santo subiu com a igreja. As pessoas vão ser salvas só pela fé em Cristo. Só pela Bíblia sagrada. Vão ter que crer na palavra, aceitar a palavra e se render a Jesus Cristo para ser salva na grande tribulação. Mas nem todos serão salvos. Será uma grande multidão. E essa grande tribulação, ela vai ser dividida em 2 partes. Como disse Daniel, né, a primeira parte, metade de um tempo, mais a metade do outro tempo, e assim por diante. Eu li aqui para você. Então, dizem que é 7 anos dividido em 2 partes. Na verdade, nós não sabemos se é literal esses 7 anos ou se é simbólico. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos.
e 1000 anos é como um dia, nós acreditamos que seja 7 anos, mas pode ser simbólico, porque só Deus sabe o tempo certo. Inclusive, ele diz que vai abreviar esses dias para que as pessoas sejam salvas, porque as pessoas não vão aguentar se ficar muito tempo essa grande tribulação. Portanto, o importante é que no primeiro período, a metade do primeiro período, o anticristo vai se apresentar como alguém muito bom, como alguém maravilhoso. Ele vai conquistar as pessoas, o mundo, ele vai realmente usar de todo o engano para poder conquistar as pessoas, e as pessoas vão acreditar nele. Somente aqueles que conhecem a palavra de Deus já estão sabendo quem é ele. Que ele vai usar de engano, de astúcia. Ele vai enganar as autoridades, ele vai enganar os governantes do mundo, ele vai enganar todo mundo. E do mais simples à mais alta autoridade do mundo. Ele vai enganar. E ele vai convencer, porque ele vai apresentar soluções milagrosas, soluções que os homens estão atrás, os governantes estão tudo perdidos. Os governantes mundiais estão todos perdidos, políticos estão tudo perdidos, eles não sabem o que fazer, tentam fazer leis, tentam resolver a situação e não estão conseguindo resolver. O mundo está em convulsão. A Terra está dando seu último suspiro para poder realmente vir acontecer o fim das coisas. O mundo não aguenta mais muito tempo, não. Nós estamos no finzinho dos dias, nos últimos segundos, não é nem últimos minutos, é o último segundo. A qualquer momento a igreja será arrebatada, o anticristo será revelado e o mundo entrará em agonia, em angústia, sofrimento e dor. Então, esse primeiro período é o período da falsa paz. O anticristo vai semear uma falsa paz. Uma falsa paz. E é o que diz aqui, ó. Em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, veja o que diz aqui na Bíblia. Vamos ler. Aqui, ó. O versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto até que como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, ele vai estar falando de paz, ele vai estar falando de prosperidade, ele vai estar falando de soluções, ele vai estar falando de tudo que é bom. Então, muita gente vai subir, vai sobrar emprego, a taxa de emprego será zero, a economia vai estar nas alturas, porque muita gente foi e muito dinheiro ficou. E o mundo vai melhorar na economia, aparentemente, nos 3 anos e meio primeiro, se for 7 anos e meio, a metade do tempo. O mundo vai melhorar na economia, vai melhorar no emprego, tudo vai estar nas alturas. Vai ter emprego para todo mundo, vai ter moradia para todo mundo, que vai ficar muita casa desocupada. Então, o déficit de habitação será zero. Então, tudo tem possibilidade de melhorar aos olhos humanos. E o anticristo vai pegar esse quadro caótico que ficou aí, ó, tanta destruição, tantas coisas que acontecerão, né? E ele vai botar o mundo em ordem. Ele vai apresentar soluções. E o mundo vai bater palmas para ele, todos vão se curvar diante dele, porque ele é o homem da solução que os governantes atuais não estão encontrando. Estão todos em busca de alguém que possa apontar o norte para poder seguir. Assim estão os governantes, os países, os continentes, os políticos estão atrás de alguma lei, de alguma coisa que possa melhorar, mas não vai conseguir. O anticristo vai apresentar essa melhora, mas será falsa. Será um engano, Logo, após os 3 anos, após a metade do tempo, ele vai se manifestar quem ele é. Um homem tomado por Satanás, incorporado por Satanás, para trazer miséria, perseguição, destruição, para realmente fazer tudo contrário a Deus e se opor contra Deus, contra qualquer tipo de culto, se opor contra qualquer religião. Ele vai ter a própria religião dele, com o seu falso profeta, que operará milagres, que vai enganar o povo, milagres de mentira, até fogo do céu ele vai poder
derramar na terra. São poderes malignos que vão estar em operação, e as pessoas que não conhecem a palavra, que vivem só em busca de milagre aqui na terra, nesse dia vão ver muitos milagres e vão se curvar diante do falso profeta, diante da besta, que é o anticristo, tomada pelo dragão, que é Satanás. E então, operando esses milagres malignos, as pessoas vão estar encantadas com essas coisas. O que é a palavra encantada? Enfeitiçados. Tem até crente que fala, estou encantado com Jesus. Jesus não encanta ninguém, Jesus não enfeitiça ninguém. A palavra é encantado, quer dizer, é enfeitiçado. Não use mais esta palavra para falar. São duas palavras que dói no meu coração quando vejo as pessoas falar, estou encantado com Jesus, estou apaixonado por Jesus. Paixão é da carne, não é do espírito, é da carne. É maligna, como diz a Bíblia. Paixão é uma coisa que dá momentânea e passa. E encantado é enfeitiçado. Você não deve estar apaixonado e nem enfeitiçado por Jesus, nem encantado por ele que é enfeitiçado. Você deve estar amando. Jesus mandou amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. É isso que Jesus mandou fazer. Ama a Deus acima de tudo. É o primeiro mandamento, e é o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Então, esta é a verdade. Eu não quero me estender. E quero dizer para você que a segunda metade virá. Aí que vai ter coisa feia. Aí, na segunda metade, vai ser realmente Satanás no comando, manifestando todo o seu poder maligno, toda a sua astúcia, toda a sua maldade sobre a humanidade. Então é aí que nós vamos entrar na segunda mensagem da grande tribulação. Essa primeira é só para mostrar para você realmente que o anticristo vai reinar, e que ele vai enganar muita gente a princípio, e que ele vai prometer muita coisa, mas depois ele vai se revelar quem ele é de verdade. Então nós vemos aí, de acordo com a Bíblia, a trindade maligna. O falso profeta, a besta, que é o anticristo, e o dragão, que é o próprio diabo. Então aí é a falsa trindade. E os judeus vão crer no anticristo, porque ele vai enganar tanto que até os judeus vão achar que ele é o próprio Messias, enviado por Deus. Porque ele vai tentar, ele vai procurar parecer em primeira mão que ele é o Messias, que ele é Jesus. Ele vai usar o nome de Deus para enganar. Ele vai falar coisas boas para enganar. Mas, na verdade, ele é o anticristo, o instrumento do capeta, para poder enganar as pessoas que não conhecem a verdade e que amaram mais a vida humana, o pecado, a sua vontade de viver aqui na terra, do que a Cristo. Deus abençoe e até a próxima mensagem. Se inscreva nesse vídeo para você receber as novas mensagens. Se você se inscrever, você toca no sininho lá que vai aparecer. Você toca lá na frase se inscreva. É só tocar